Fala pessoal, tudo certo? Dando continuidade aqui na playlist, hoje eu vou falar para vocês a diferença entre semelhança de triângulos e congruência de triângulos, certo? Aula passada eu falei para vocês sobre o teorema de Tales, fiz a demonstração e mostrei para vocês que os lados homólogos vão estar em proporção e essa proporção vai ser chamado de K. E esse K tem o nome de constante de proporcionalidade, beleza? Bom, então hoje eu vou falar um pouco para vocês a diferença entre congruência de triângulos e semelhança de triângulos, certo? Se você não assistiu às aulas anteriores, não tem problema. Essa aula aqui ela é bem simples e você vai entender. Só que é importante que você assista às aulas anteriores, porque lá eu fiz a demonstração e você consegue encaixar as coisas e entender e absorver o conteúdo melhor, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, congruência de triângulos. Congruência. Quando você está falando de congruência de triângulos, está falando de triângulos iguais. Ou seja, a definição de congruência de triângulos é triângulos equivalentes, triângulos iguais. Ou seja, os lados são iguais e os ângulos são iguais, certo? Então, falou de congruência de triângulos, está falando de triângulos iguais. Falou de semelhança de triângulos, está falando de triângulos que podem ser iguais se a constante de proporcionalidade for igual a 1 ou não. Se a constante de proporcionalidade for igual a 1, esses triângulos são congruentes. Se não for igual a 1, aí eles são semelhantes, ou seja, os seus lados homólogos vão estar em proporção, beleza? Então, congruência de triângulos, triângulos iguais. Semelhança de triângulos, podem ser iguais ou não, certo? Se eles não forem iguais, eles vão estar em proporção, beleza? Então, vamos lá. Então, eu escrevi aqui para vocês, ó. Dois triângulos são congruentes. Se e somente se é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices de modo que, então você tem essas duas relações aqui, ó. Os seus lados são ordenadamente congruentes aos lados do outro triângulo, certo? E seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro. E aqui eu coloquei para vocês a notação de congruência. Ou seja, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B' e C'. O símbolo de congruência é esses três tracinhos aqui, ó. Beleza? Bom, então até aí tudo bem, né? Então vamos analisar esses dois triângulos aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C', certo? No triângulo, esse triângulo aqui, o vértice A, eu tenho o ângulo risco 1 aqui, ó. Coloquei um risco só, tá? Tem um ângulo de um risco. No triângulo 2 aqui, no mesmo vértice A, que eu chamei de A' aqui, ele vai ter o mesmo ângulo, ó, o ângulo risco. Então, esses ângulos aqui são iguais. E aí você vai perceber que os outros dois ângulos também, ó. Vértice B, vértice B', vértice C, vértice C', ó. Ângulo 2 risco, ângulo 2 risco. E aqui ângulo 3 risco e aqui ângulo 3 risco. Então, os seus ângulos internos são iguais, certo? Então você tem ângulos iguais, certo? E você vai ter lados iguais também, ó. Aqui eu chamei de linha, que é o segmento de A até B. Aqui eu chamei de duas linhas, o segmento de A até C. E aqui eu chamei de três linhas, o segmento de B até C. Você perceber aqui também, ó. Chamei de linha, duas linhas e três linhas. Ou seja, esses triângulos, eles são equivalentes. Eles são triângulos iguais. Então, eles são triângulos congruentes. Essa é a definição de congruência de triângulos. Triângulos congruentes são triângulos iguais, tá bom? E aí você vai ter os critérios de congruência. Quando você estiver estudando e estiver analisando dois triângulos,
e esses dois triângulos que você está analisando tiver um desses critérios, eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais, certo? Então vou falar cada caso aqui, desses 4 casos que eu coloquei aqui, eu vou falar e vou mostrar a figura para vocês, tá? Aqui eu só coloquei aqui para a gente ver os nomes, ó. Então quando você estiver estudando e você estiver analisando dois triângulos, e nessa análise que você está fazendo desses dois triângulos, se tiver um desses casos, eles vão ser triângulos congruentes, certo? O primeiro caso aqui é lado, ângulo, lado. O segundo caso é lado, lado, lado. O terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. E o quarto caso é lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, certo? Eu vou apagar a lousa e vou fazer cada um desses casos aqui com desenho de triângulos, certo? Para a gente entender melhor. Então, se você quiser tirar um print, tira um print aí que eu vou apagar a lousa para a gente falar detalhadamente dos 4 casos aqui, tá bom? Bom, então beleza, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Então, você está lá analisando dois triângulos e você se pergunta quando é que dois triângulos vão ser congruentes, equivalentes, iguais. Bom, eles vão ser iguais, eu falei para vocês, né? Eles vão ser iguais se um desses casos aqui ocorrer, acontecer, certo? Então vamos para o primeiro caso. Então você está analisando dois triângulos. O primeiro caso é lado, ângulo, lado. Então você está lá analisando dois triângulos. Se você tiver lado, ângulo, lado, então esses triângulos vão ser iguais, congruentes, certo? Aqui está um exemplo, ó. Então tem um triângulo aqui com vértice A, B, C, e um outro triângulo com vértice A', C' e B', certo? Perceba que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, e eu tenho esse lado aqui que vale 5 e esse lado aqui vale 3. E no outro triângulo eu também tenho um ângulo de 60 graus, e esse lado aqui vale 5 e esse lado aqui vale 3. Ou seja, ele tem lado, ângulo, lado. Ou seja, perceba que os dois lados que estão aqui nesse triângulo, e tem um vértice de 60 graus aqui, esse lado aqui vale 5 e esse lado aqui vale 3. E entre esses lados aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus, certo? Perceba que no outro triângulo eu também tenho, em um dos vértices, um ângulo de 60 graus, e os dois lados que estão entre esse vértice também vale 5 e vale 3. Ou seja, quando isso acontecer, que é esse primeiro caso aqui, lado, ângulo, lado, esses triângulos vão ser congruentes, equivalentes, eles vão ser iguais, certo? Não é difícil perceber isso daí, né? Então você tem os dois lados aqui, entre os dois lados tem um ângulo de 60 graus, e aqui também. Só que esses dois lados que estão entre 60 graus são iguais aqui, ó, certo? Então esses triângulos aqui são triângulos equivalentes, pelo caso 1, lado, ângulo, lado. O caso 2, ele vai ser lado, 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 que é o caso mais fácil. Se você está analisando dois triângulos e esses dois triângulos têm lados iguais, é tranquilo perceber que eles vão ser congruentes, né? Ou seja, são triângulos equivalentes, são triângulos iguais, que é o caso mais fácil. Lado, lado, lado. Então aqui perceba que eu tenho um triângulo de vértice A, B, C. Eu tenho um outro triângulo, vértice A', B' e C'. E os lados desse triângulo aqui tá aqui, ó, 4, 6 e 5. E no outro triângulo, os lados também são 4, 6 e 5. Ou seja, são triângulos iguais. Tranquilo? Então vamos para o nosso terceiro caso, que é o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Ou seja, quando você estiver analisando um triângulo e ele estabelecer esse critério aqui, eles vão ser iguais, ó, ângulo, lado, ângulo. Então perceba que entre dois vértices aqui, eu tenho dois ângulos de 70 e 30 graus, e entre esses
ângulos aqui, eu tenho um lado desse triângulo, o segmento desse triângulo, que vale 8, certo? Aí eu tenho um outro triângulo que também tem dois vértices de 70 e 30 graus. E entre esses dois ângulos de 70 e 30 graus, eu também tenho um segmento que vale 8, ou seja, esses triângulos vão ser iguais, equivalentes, certo? Então, entre dois ângulos eu tenho um segmento que vale 8, aqui também eu tenho, entre dois ângulos eu tenho um segmento que vale 8, e lógico, esses dois ângulos têm que ser iguais, né? Aqui eu tenho 70 graus e 30 graus, 70 graus e 30 graus, ou seja, esses triângulos são iguais, beleza? E o nosso último caso, para que haja congruência de triângulos, é o quarto caso, que é lado, ângulo, ângulo adjacente. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, né? Então, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, aqui você tem 30 graus e tem um segmento que vale 4, né? O triângulo ABC. Então, esse segmento aqui vale 4. O ângulo adjacente a esse segmento vale 30 graus. Perceba que aqui também ó, tem um segmento que vale 4, no triângulo A', B' e C'. Esse segmento vale 4 e o ângulo adjacente a esse segmento também vale 30 graus. Aqui, ó, segmento 4, 30 graus. Segmento 4, 30 graus. E o ângulo oposto a esse segmento aqui vale 70 graus. E aqui também, ó, o ângulo oposto vale 70 graus. Ou seja, são triângulos equivalentes, certo? Então, é muito importante, pessoal, que você treina, faça exercícios e consiga observar esses quatro casos aqui, certo? Para que haja congruência de triângulos, tem que estabelecer um desses casos aqui. Então é importante que você entenda que quando você está falando de congruência de triângulos, está falando de triângulos iguais, certo? Triângulos equivalentes. E a notação para triângulos equivalentes é essa daqui, ó. Agora eu vou falar com vocês de triângulos semelhantes. Os triângulos semelhantes, eles podem ser congruentes ou não. Quando eles for congruentes, a constante deles vai valer 1. Se a constante não valer 1, eles não vão ser congruentes, eles vão ser proporcionais, ou seja, você vai poder estabelecer uma relação e ver quão grande ou quão pequeno é um triângulo em relação ao outro, certo? Importante que você entenda isso daqui. Falou de congruência, você já lembra que são triângulos iguais. E para que haja triângulos iguais, é esses quatro casos aqui, ó. Você está analisando e apareceu um desses quatro casos, então esses triângulos são congruentes, beleza? Se você quiser tirar um print aí, eu vou apagar a lousa, porque agora eu vou falar de semelhança de triângulos, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar de semelhança de triângulos. Eu falei de congruência, agora eu vou falar de semelhança. Já coloquei aqui na lousa para a gente ganhar tempo, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, pessoal. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes? C e somente C possui os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Bom, então vamos lá. O que é lado homólogo? É bem simples. Esse segmento aqui, segmento AB do triângulo ABC, o segmento aqui de A até B eu chamei de C, certo? Quem é o homólogo do segmento C no outro triângulo? É o C'. Ou seja, lados homólogos são lados correspondentes, certo? Então, o lado homólogo de C é o C', é o segmento C'. O lado homólogo de A é o A'. Se eu tivesse uma altura aqui, o lado homólogo de H' seria o lado H' desse triângulo aqui, certo? Então, o lado homólogo de B é o B', certo? E a notação para semelhança de triângulos é essa daqui, ó, com esse tiozinho aqui, ó. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo
A', B', C'. Tem uma semelhança aqui, certo? Então, isso daqui são lados homólogos e tá aqui a anotação para vocês, beleza? Eu coloquei aqui, ó, razão de semelhança. Seja K a razão entre os lados homólogos, que foi o que eu acabei de falar, do triângulo temos essa relação aqui, ó, que eu mostrei lá na aula anterior para vocês, certo? Se você não viu, dá uma olhada lá que eu fiz a demonstração, certo? Então tá aqui, ó. Então o segmento A está na razão por seu lado homólogo à linha. O segmento B está na razão para o lado homólogo B', é o lado homólogo dele. E o segmento C está para o seu lado homólogo C'. E essa razão, essa igualdade de razões, é igual a K. E esse K ele é chamado de constante de proporcionalidade, certo? E aqui eu escrevi aqui, ó, em que K é a razão de semelhança dos triângulos, certo? Eu coloquei uma observação aqui, ó. Se K é igual a 1, os triângulos são congruentes. Ou seja, pessoal, se esse K aqui for 1, o que vai acontecer? Se o K for 1, os triângulos vão ser iguais. E se eles são iguais, eles vão entrar no critério de congruência de triângulos. Então eu posso afirmar para você que todo triângulo congruente é semelhante, mas nem todo triângulo semelhante é congruente. Vou repetir, todo triângulo congruente é semelhante, mas nem todo triângulo semelhante é congruente. Por que eu posso afirmar isso? Por causa disso daqui, ó. Se o K for 1, os triângulos eles vão ser iguais, ou seja, congruentes. Então isso é um caso particular, ou seja, todo triângulo congruente, eu posso falar para vocês que eles são semelhantes com K igual a 1. Ou seja, todo triângulo congruente, eu posso falar que eles são triângulos semelhantes com a constante de proporcionalidade igual a 1. Porque a constante sendo igual a 1, os lados vão ser iguais e os ângulos vão ser iguais. Ou seja, eles vão ser congruentes, beleza? Então esse é um caso particular da semelhança de triângulo. Então posso afirmar para vocês que todo triângulo congruente é semelhante, mas nem todo triângulo semelhante é congruente. Só vai ser congruente quando o K valer 1. Se o K for maior que 1 ou o K for menor que 1, aí eu vou ter essa razão aqui, ó, que é a razão entre os lados homólogos entre triângulo. E aí você aplicando essa proporção, você vai achar o quão grande ou quão pequeno é um triângulo em relação a outro, certo? Por exemplo, aqui, ó, você tem esse triângulo pequenininho aqui e esse triângulo maior. Você jogar ele aqui as proporções aqui na equação, você fazer a relação de proporcionalidade, semelhança de triângulos, você vai achar quantas vezes o triângulo maior é maior que o triângulo menor aqui. Beleza? Então, para que haja semelhança de triângulos, tem que acontecer isso daqui, ó. Os ângulos, né? Os ângulos aqui de dentro tem que ser iguais, certo? Os ângulos aqui de dentro tem que ser iguais. Eu escrevi aqui, ó, possui três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, iguais. E os lados correspondentes, certo? Os lados homólogos proporcionais. Aí, se a proporção for igual a 1, esses lados aqui do triângulo vão ser iguais. Aí vai ser um triângulo congruente. Se os lados não for igual a 1, se a constante não for igual a 1, os lados não vão ser iguais. Só que eles vão ser proporcionais. Aí você pode aplicar a fórmula e descobrir aí qual é a proporção de um para outro. Beleza? Bom, a aula não acabou ainda, tá? Relaxa aí porque eu vou ter os critérios para que haja semelhança de triângulos, certo? Então vou apagar a lousa, eu vou escrever os critérios. Assim como teve critérios para que haja congruência de triângulos, também vai haver critérios para que haja semelhança de triângulos, beleza? Então vou apagar a lousa, se quiser tirar um print, tira aí. Eu vou falar dos critérios agora. Bom, pessoal, então vamos para os critérios de semelhança. Analogamente aos critérios que teve para haver
congruência de triângulos, aqui também vai ter 3 critérios. Lá teve 4, né? Aqui são 3 critérios para que haja semelhança de triângulos, beleza? Então vamos para o primeiro critério aqui. Então o primeiro critério, que é o primeiro caso aqui, ele vai falar ângulo, ângulo. Ou seja, se você estiver analisando 2 triângulos, e esses 2 triângulos, eles têm ângulos, 2 ângulos iguais, ou seja, o triângulo ABC, que eu estou analisando, e o triângulo A', B', C'. No triângulo ABC, eu tenho o ângulo aqui risco no vértice A e ângulo 2 risco no vértice B. Se no outro triângulo eu tenho 2 ângulos que são iguais a esses 2 ângulos aqui, então eles vão ser semelhantes. E perceba que tem aqui ó, o ângulo risco e o ângulo 2 risco. Então, com certeza, pessoal, com certeza, o terceiro ângulo ele vai ser igual, certo? Então, o terceiro ângulo aqui, ó, ele vai ter 3 riscos, com certeza, aqui vai ser 3 riscos também. Ou seja, o triângulo aqui da esquerda é semelhante ao triângulo da direita aí, beleza? Então, esse é o primeiro caso. Quando eu tenho 2 triângulos, e esses 2 triângulos têm ângulos internos, 2 ângulos internos iguais, o terceiro ângulo também vai ser iguais. E lembra lá do critério que eu falei para você? Eu escrevi lá, que se a gente tem 3 ângulos congruentes, então vai haver a semelhança de triângulos, certo? Então tá aqui o primeiro caso. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Então você tem 2 triângulos aqui, triângulo ABC, triângulo A', B', C'. Eu estou analisando os dois, certo? Aí eu percebo que aqui eu tenho um ângulo risco e aqui eu tenho um ângulo risco. E mais que isso, eu percebo também que o lado C' e o homólogo dele C são proporcionais, certo? Ou seja, se isso acontecer, aqui vai ter semelhança de triângulo, certo? Então eu percebo que eu tenho um ângulo risco aqui e um ângulo risco aqui. E o segmento C' e B', o segmento C' e B', ele é proporcional aos homólogos dele, C e B. Se isso acontecer, eu tenho um ângulo risco aqui, um ângulo risco aqui. O segmento C' e B' desse triângulo aqui é proporcional ao homólogo dele C e B, então esses triângulos vão ser semelhantes, certo? Que é o caso lado, ângulo, lado. Beleza? E o último caso, que é o caso mais simples, né? Que é lado, lado, lado. Você está analisando 2 triângulos aqui, triângulo ABC, triângulo A', B', C', e você percebe que os segmentos homólogos são proporcionais, ou seja, o segmento C' e o homólogo dele, que é C, é proporcional. Aí já foi um lado. Aí você percebe também que o lado A', o homólogo dele é proporcional também, A. Então são 2 lados que já são proporcionais. Se o terceiro lado, B' e o homólogo dele, B, for proporcional, então você vai ter o critério lado, lado, lado. Então esses triângulos aqui vão ser semelhantes, certo? Lembra lá na aula passada que eu fiz esse triângulo aqui com vocês? E eu fiz até a análise das razões dos lados homólogos proporcionais. E eu fiz a demonstração lá do Teorema de Tales. Demonstrei para vocês que os segmentos homólogos vão estar proporcionais. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Certo? Aí lembra lá que eu falei para você? Dado uma paralela em relação a alguma das bases desse triângulo, você vai ter o Teorema de Tales. Lembra lá? Deixa eu só colocar aqui os vértices aqui, ó. A,
B, C. Estão lembrados? Aí, eu falei para vocês que eu ia traçar uma paralela, né? Aí eu tracei lá uma paralela. Aí eu falei que aqui é E e aqui é D, certo? Aí eu fiz o teorema de Tales, falei para vocês que o segmento AE o segmento AE está para o segmento EB e ele é proporcional ao segmento AD que está para DC. Lembra lá? Então, por que que quando eu traço uma paralela em relação a uma das bases daquele triângulo, tem semelhança de triângulo? E eu fiz a demonstração lá para vocês por causa disso daí. Que vai aparecer ângulos, né? Se eu falar para você que vai aparecer ângulos iguais aqui, ó. Se eu falar para você que esse cara aqui vale alfa, perceba que ele vale alfa para o triângulo ABC e ele vale alfa para o triângulo AED, certo? Se eu falar que aqui vale beta, lá na aula, quando eu falei de base média, eu falei que esse beta está aqui, esse beta está aqui, ó. Por quê? Porque se eu prolongar esse cara aqui, ó, se eu prolongar esse cara aqui, esse segmento aqui, se o beta está aqui, o beta está aqui, ó. Ângulos OPV, oposto pelo vértice. E se o beta está aqui, ele está aqui. Ângulos alternos e internos. Então, se aqui vale θ, aqui também vale θ. Então, olha que interessante. A gente tem alfa, beta e θ no triângulo AED e tem alfa, beta e θ no triângulo ABC. Por isso que eu fiz as relações lá para vocês e a gente viu que os segmentos são proporcionais, porque esse triângulo aqui, esse triângulo aqui de cima, o menorzinho, ele é semelhante ao triângulo maior, certo? Então, se eu desenhar um triângulo maior aqui, ó, eu abrir esses dois triângulos, vai ficar um triângulo menorzinho, aqui é alfa, aqui é beta e aqui é θ, aqui é A, é D, e aí eu vou ter um triângulo maior. Triângulo ABC. Aqui é alfa, beta e θ. E a gente viu, né? Se em um triângulo, os ângulos internos desse triângulo são congruentes ao outro triângulo que você está analisando, então aqui tem um alfa, beta e θ. Se os ângulos são congruentes, os ângulos internos de um triângulo são congruentes ao outro triângulo, então esse triângulo ele é semelhante. Aí aplicando a semelhança de triângulos, você vai achar quão grande ou quão pequeno um é maior em relação ao outro, né? Esse daqui pode ser o dobro desse ou o triplo. Aí você tem que fazer as contas para saber quão grande ou quão pequeno é um em relação ao outro, beleza? Mas é basicamente isso, certo? Bom, pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. Então eu mostrei para vocês os critérios de ângulo para ter triângulos congruentes e mostrei para vocês os critérios para ter triângulos semelhantes, certo? E falei para você a diferença entre triângulos congruentes e triângulos semelhantes, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque a próxima videoaula eu vou resolver exercícios, beleza? Se você já é inscrito no canal, eu agradeço pela sua contribuição e fica ligado aí que as próximas videoaulas eu vou resolver exercícios envolvendo relação de Sturt, teorema de Tales, bissetriz interna e externa e critérios de semelhança de triângulos e congruência de triângulos, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, que assim que eu postar as próximas videoaulas, que vai ser de exercícios relacionados a esse assunto aqui, você vai receber aí, beleza? Então vejo vocês, pessoal, até a próxima e bons estudos aí.